Esse vídeo é para aquelas pessoas que acham ou têm certeza que nunca aprenderam matemática. E para aquelas pessoas que acham ou têm certeza que odeiam matemática e que matemática não serve para nada e que nunca vai precisar na vida. Esse vídeo é para ti. Muito bem, meu nome é Paulo Fialho, eu sou professor de matemática do Sabendo Matemática e queria ter uma conversa com vocês nesse momento sobre as dificuldades que as pessoas apresentam em matemática e a sua compreensão. Muita gente não sabe que realmente precisa, muita gente não sabe que usa o tempo inteiro alguns pensamentos, alguns raciocínios matemáticos e aí botam aquele lá, tarja, odeio matemática, não entendo matemática, matemática eu tô fora, ok? Então eu vou te fazer algumas perguntas, eu vou colocar aqui no quadro algumas perguntas muito elementares para que tu veja se matemática se usa ou se não, para ver se dá para entender, se dá para ver alguma sequência lógica nas coisas que eu vou te perguntar, tá bem? Então vamos lá, primeira perguntinha. Se um automóvel está se deslocando com uma velocidade de 80 km por hora, quanto que ele percorrerá em 3 horas? O que tu me diz? Ele está se deslocando com uma velocidade de 80 km por hora. Poxa, se é 80 km por hora, em 1 hora ele anda 80 km. Faz sentido isso? Se em 1 hora ele anda 80, em outra hora anda novamente 80, em outra hora novamente 80. Então, em 3 horas, 80, 80, 80. 80 vezes 3. 240 quilômetros esse carro terá percorrido em 3 horas. Faz sentido? É decorado ou é compreensível? O que tu me diz? Muito bem. Segunda pergunta aqui, ó. Na mesma primeira pergunta, segundo item. Se o automóvel está se deslocando com uma velocidade de 80 km por hora, em quanto tempo ele percorrerá 400 km? Será que isso é uma decoreba de matemática? Ou quem sabe uma decoreba de física? Ou será que faz algum sentido? Se o carro está a 80 km por hora, em quanto tempo ele vai completar 400 km? 80 em 1 hora, mais 80, 160, mais 80... 80, 80, 80, 240, mais 80, 320, mais 80, 400 quilômetros. Me diz, faz algum sentido tu responder isto aqui? Que em quanto tempo ele percorrerá 400 quilômetros, que são 5 horas? É decoreba ou faz sentido? Muito bem. Agora, outra pergunta. Se ele aumentar para 100 km por hora a velocidade, ele levará mais ou menos tempo para completar os 400 km? Não estou nem perguntando quanto tempo, estou perguntando se ele vai levar mais ou se ele vai levar menos tempo. Me diz. Ele a 80 km por hora levou 5 horas para percorrer os 400 km. Mas agora ele vai aumentar a velocidade para 100 km por hora. Se ele está com uma velocidade maior, ele deverá levar menos tempo. Então nós teríamos que a resposta aqui, ó, menos tempo. E será que tu é capaz de me falar quanto tempo? Se ele está numa velocidade de 100 km por hora para completar 400 km, 100 numa hora, 100 noutra hora, 100 noutra hora, 100 noutra hora. Ora, em 4 horas ele terá percorrido tudo isso. Isso é decoreba? Isso faz sentido? Tem matemática aqui? Isso é compreensível? Pensa um pouquinho nisso. Pergunta número 2. O que tu vai me falar sobre essa pergunta número 2? Olha só, uma fábrica tem 4 máquinas produtoras de óleo e que trabalham 10 horas por dia. Juntas, elas conseguem produzir 8.000 litros diariamente. Será que tu consegue te dar conta que se são 8.000 litros, são 4 máquinas fazendo 8.000 litros? Cada máquina produz quanto?
Se as 4 máquinas juntas fazem 8.000 litros, uma máquina, teoricamente, deveria fazer quanto de óleo? Faz sentido que deveria ser 2.000 litros? Né? Se as 4 juntas fazem 8.000 litros, uma máquina deve fazer 2.000 litros de óleo. Isso é decoreba ou isso faz sentido? Até para ti que diz que odeia matemática ou que jamais entendeu alguma coisa. Tá, mas vamos lá. Se 2 das 4 máquinas estragarem, como ficará a produção? O que tu me diz que vai ser a resposta disso? Ó, uma fábrica tem 4 máquinas produtoras de óleo que trabalham 10 horas por dia. Juntas produzem 8.000 litros. Se 2 das 4 máquinas estragarem, como ficará a produção? Poxa, metade das máquinas estragaram. O que vai acontecer? Eu vou ter a metade de produto final. Então, eu terei uma produção de 4.000 litros. Será que é decorado ou faz sentido? Já cansei de falar a mesma coisa. Vamos ver. O que aconteceria se fossem compradas mais 2 máquinas, tá? A fábrica tem 4 que fazem 8.000 litros. O que aconteceria se fossem compradas mais 2 máquinas? Eu tinha 4 que faziam 8.000. Eu vou comprar mais 2 máquinas. Eu vou ter 6 máquinas agora trabalhando. A produção, a quantidade de produto final vai aumentar ou vai diminuir? Ah, vai aumentar. É lógico isso? Isso é raciocínio matemático, ser lógico ou não. Aumenta ou diminui é uma coisa que é proporcional, é diretamente proporcional ou é inversamente proporcional? Eu tenho mais máquinas, eu tenho mais produto final. Aqui eu tinha menos máquinas, eu tive menos produto final. Então, se 4 máquinas fazem 8.000 litros, é porque 2 máquinas fazem 4.000 litros. Então, o que aconteceria se fossem compradas mais 2 máquinas? A produção passaria a seria então de 12.000 litros. Estou fazendo só um pensamento de cabeça. 4 fazem 8.000, eu vou botar 2 a mais, então eu vou conseguir mais 4.000. Então, 12.000 litros. Faz sentido? Legal. O que aconteceria se as 6 máquinas trabalhassem 12 horas por dia? Ó, as 6 máquinas produziriam 12.000 litros. Mas isso se elas trabalharem 10 horas por dia. 10 horas por dia. O que aconteceria se as 6 máquinas trabalhassem 12 horas por dia? Então, vamos lá. Esses 12.000 litros, tu concorda que seria em 10 horas de trabalho? Se em 10 horas de trabalho faz 2.000 litros, elas produzem 12.000 litros, em 1 hora de trabalho, qual tu acha que vai ser a produção? Em 10 horas produzem 12.000. Em 1 hora, vê se faz sentido que seriam 1.200 litros. Se nas 10 horas fecham 12.000, em 1 hora, 1.200 litros. Se 1 hora são 1.200 litros, em 2 horas, o que vai acontecer? 2.400 litros. E é isso que está acontecendo. Eu tinha 10 horas, agora eu tenho 12, eu estou com 2 horas a mais. Ou seja, eu estou com esse adicional. Bom, então se eu estou com aquele adicional, ao invés dos 12.000 litros, eu tenho 12.000 mais 2.400. 14.400 litros, essa seria a produção. Por que eu peguei esses 2 exemplos? Eles são considerados exemplos, pessoal, bem singelos, tá? São coisas que são consideradas dentro do meio acadêmico perguntas bem fáceis. Mas por que eu peguei essas 2 perguntas? Por que eu estou trabalhando em cima delas? Por que eu estou te questionando?
Porque a minha proposta, qual foi a chamada? Esse vídeo é para quem odeia matemática, esse vídeo é para quem tem certeza ou acha que nunca entendeu nada de matemática. Então, eu te coloquei aqui 2 exemplos que são considerados simples, mas eu queria te mostrar que isto faz sentido. Por quê? Porque matemática, aquelas pessoas que, via de regra, não gostam de matemática, elas acham que tudo tinha que ser decorado. E esse é o grande problema do aprendizado. Nós acharmos que tem que decorar alguma coisa. Essa decoreba, pessoal, entra hoje, amanhã eu tenho uma prova, pode ser que eu ainda lembre daquilo que eu decorei. Agora, amanhã, depois, esquece. Imagina uma pessoa que é professor de matemática, se aposentou e ficou 20 anos sem contato com matemática. Não trabalhou com absolutamente nada. Tu acha que essa pessoa vai lembrar de alguma fórmula em particular? Não. Ela vai lembrar de alguma regrinha em particular? Não. Ela vai ter raciocínio para fazer isto? Provavelmente sim. Porque isso aqui vem de uma compreensão lógica, não de algo que foi decorado. Então, no momento em que a gente tenta fazer um estudo de alguma coisa que, decora porque é isto, gente, amanhã não tem mais sentido, amanhã eu não lembro mais. Eu não lembro o que eu comi ontem. Como é que eu vou lembrar de uma regrinha, de um macete que me foi passado um tempo atrás? Então, a gente não lembra dessas coisas. E aí, todos aqueles que estudaram matemática fundamentados nesse conceito, eu preciso decorar estas coisas para poder fazer a prova. Bom, passou a prova, já era. Isto se naquela prova conseguiu ter algum resultado. E aí, matemática começa a ser um monstro. E a gente odeia matemática e não vê que isso aqui é matemática pura. Ah não, porque se falar em matemática eu já não sei mais. Se falar em matemática eu já não quero nem olhar. Então esse é o grande problema que nós temos na nossa educação, a forma como ela é enfocada. Tá, isso é culpa da escola? Não sei, em muitos casos é. Isso é culpa do aluno que foi estudar dessa forma? Não sei, em muitos casos é. Isso é culpa dos pais que colocaram na cabeça do filho que matemática era difícil? E não sei, e muitas vezes é. Então, é um contexto, é um conjunto de coisas que tornaram essa matemática algo incompreensível. E aí a gente vai lá, nós temos um país onde, eu não sei exato o percentual que falam de brasileiros que são analfabetos funcionais. Sabem ler, mas não sabem compreender o texto. Aí tu imagina essa pessoa que sabe ler, não sabe compreender o texto, como é que ela vai brincar de compreender um enunciado? Não tem, a coisa vai ficando muito complicada. Então, quando a gente tenta aprender matemática desta forma, decorando coisas, não vai fazer o menor sentido. Então, a matemática precisa ser trazida para o nosso cotidiano. Essa é a única forma de nós colocarmos algum sentido nesse processo. Para nós começarmos a colocar algum sentido no processo. Isso é suficiente para um desempenho legal de matemática num concurso, num Enem, num vestibular, na vida, se necessário? Não, não é. A gente tem que ter outros domínios, tá? Matemática não é só, entendeu isso aqui, beleza, tá feito. Não, tem muita coisa teórica que a gente é obrigado a aprender também, certo? Então, matemática é uma coisa enorme e que abre uma quantidade de coisas na nossa vida. Tá, filho, mas tu tá dizendo então que se eu não aprender matemática eu não posso ser ninguém? Eu não falei absolutamente nada disso, né? Matemática abre algumas formas diferentes de pensar, de interpretar um texto, de ver uma sequência lógica. Poxa, gente, eu não falei de cálculos matemáticos aqui e apresentei para vocês sequências lógicas. Se isto, então aquilo. Se o carro estava a 80 km por hora, então ele vai levar 10 horas para percorrer 800 km.
Isso é uma sequência de se tal coisa, então um tal. Isso é uma sequência lógica. Isso faz parte da matemática e isso é usado em absolutamente tudo na nossa vida. Não é na matemática, não, é na vida. Tudo tem essa sequência lógica de coisas, tá? No direito, a gente brinca que o pessoal da área de direito que domina a sequência do raciocínio matemático consegue resultados muito mais extraordinários lá na frente. Tá? Então, essa matemática pode vir a ajudar absolutamente todo mundo. Quem quer fazer concurso, quem não quer, eu não tenho que fazer prova nenhuma. Legal, mas só para abrir essa nossa capacidade. Tá ok? Então tem infinitos motivos para eu ficar falando para todos por que estudar matemática seria legal. Né? Um motivo: tu não tem prova, tu não trabalha com isso? Legal. Nós sabemos que a longevidade brasileira está cada vez maior. Nós estamos indo cada vez mais lá para frente. Nós estamos chegando aos 80, aos 90. Tá, e aí? O nosso cérebro precisa de treino. E treino matemático é um dos principais para que esta coisa continue funcionando a médio prazo. Certo? Então, tem milhões de motivos. Então, para quem não acha que não precisa, olha, dá uma pensadinha. Sobre esse negócio do envelhecimento, eu estava ouvindo uma palestra de uma médica que ela comentava que, como nós estamos envelhecendo, nós precisamos chegar lá em condições, porque senão vai ser um desespero. Como é que nós vamos chegar aos 80 se nós não nos prepararmos ao longo da vida para chegar até lá? E esse pensamento, esse raciocínio que a matemática nos ajuda é imprescindível, tá? Bom, por outro lado, enxergar que isso aqui é matemática na tua vida, essa é o primeiro passo para aquelas pessoas que dizem: eu odeio matemática, eu não entendo nada. Gente, é só uma questão de enfoque. Se nós começarmos a colocar tijolinho em cima de tijolinho, é possível sim que a gente venha a compreender mais coisas de matemática. Certo? E não pensar, ai, matemática, que horror. Pessoal, tu quer reformar o teu apartamento, tu quer trocar o piso da tua sala, tu tá calculando uma área. Gente, isso é matemática. Ah, não, mas calcular a área qualquer um sabe. Mas é matemática. Então, se isso tu consegue entender como é que calcula aquela área, por que tu diz que odeia matemática e por que tu diz que não entende nada de matemática? Então, é uma questão de nós termos claros os conceitos. Isso é matemática, isso não é matemática. Estou lavando a louça, está gastando muita água. Bom, vamos fechar a torneira. Por que tu fechou a torneira? Ué, porque se eu fechar a torneira, eu vou gastar menos água. Isso é um raciocínio matemático. Né? Eu vou diminuir a quantidade de água saindo para gastar menos água. Isso é raciocínio matemático. Então não fica dizendo o tempo inteiro, eu não entendo nada de matemática. Nessas pequenas coisas, vocês compreendem, eu tenho certeza absoluta. E o que eu gostaria de tentar ajudar vocês? Muito bem, a gente está aqui para ter uma conversa sobre isso. Primeiro, tenta enxergar a matemática por esse lado. É possível que as coisas façam sentido. Há muitos trabalhos que são bem sérios que vocês encontram na internet, no YouTube, que poderiam te ajudar. Agora, se disser assim, matemática, sei lá, sem fórmulas, matemática sem contas, matemática em 2 horas, esquece, porque não existe isso, tá? Regrinhas entram no ouvido e saem no outro. Ou tu fica usando a regrinha o tempo inteiro, ou tu esquece. Macete. Macete é uma coisa, tá? Que um aluno que domina o conteúdo, ele pode usar um macete, que é uma regra prática. Mas depois que ele dominar o conteúdo agora, se ele não faz ideia do que é aquilo, aquele macete não faz o menor sentido. Tá, e aí, para que serve então? Se esse macete não faz sentido, mas resolve aquele problema. Mas é isso que a gente quer da vida, só resolver aquele problema? Né? A gente precisa tentar evoluir em todas as áreas. Né? Quer seja intelectual, cultural, social, emocional, em todas. Ok? Muito bem. Então, matemática se aprende,
Bota na tua cabeça que matemática não é só decoreba, matemática tá no teu cotidiano. Eu acho que eu te mostrei coisas aqui que fazem sentido sobre isso, tá? Então é possível. Tá, mas professor, e aquele negócio de decorar tabuada? Isso depende do momento que a gente está, do momento histórico. Eu, quando era criança, eu tinha que decorar a tabuada e prova oral. 7 vezes 8 é 56. Se não respondesse na hora, já ganhava um menos, porque demorou para responder. Né? Eu tinha uma dificuldade de algumas tabuadas. 8 vezes 5 para mim sempre foi 40, tranquilo. Aí eu sabia que 8 vezes 5 era 40, então 8 vezes 6 era 8 a mais, 8 vezes 7 era 8 a mais, então 40, 48, 56. Então, como essa conta eu fazia rápido, eu aplicava um golpe. A professora perguntava, Paulo, quanto é que é 7 vezes 8? Hã? Eu sempre perguntava aquele hã para dar tempo de eu 40, 48, 56, professora. Na hora que ela repetia, eu já tinha os 56 na ponta da língua. Então, eu sabia a tabuada? Sim, eu sabia muito bem a tabuada. Eu sabia como é que ela era composta. Só que eu não conseguia guardar 9 vezes 7. Até hoje eu paro para pensar quanto é que é 9 vezes 7. Tá, mas como assim? Não é professor de matemática? Sou. 9 vezes 5. Ah, isso aí a gente acaba gravando que é 45, né? Como é a tabuada de 9, vai de 9 em 9. 45, 54, 63. Então 9 vezes 7, 63. E na hora da prova eu, prova oral, 9 vezes 7, 63. Prontamente. E então, eu sabia muito bem a tabuada, sabia como é que funcionava. Isso na minha época de estudante. Aí depois entrou aquela história, não, tabuada não tem que decorar, tabuada a gente tem que entender. Mas ninguém discute que tem que entender o que é a tabuada. Ninguém discute isso. Gente, mas só que tem determinados valores que são tão cotidianos, tá? Que a gente precisa... vou te dar um exemplo. 7 vezes 6. Adianta tu só compreender que 7 vezes 6 é 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, que são 7, 6? Adianta só compreender? Ah, não, aí eu vou lá, 6 mais 6, 12, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, tá, deu 42. Será que isso é viável? Alguém que precise estudar um pouquinho de matemática? Então, a compreensão da tabuada, imprescindível que tu entenda o que é a tabuada. Mas, ao mesmo tempo, imprescindível também que a gente saiba razoavelmente bem, na ponta da língua, como se dizia, alguns determinados valores. Ah, tá, já que a gente está falando sobre isso, professor, então calculadora dá para usar? Depende de qual é o momento. Tá na escola? Não faz sentido usar calculadora. Tu precisa treinar, quanto mais treinar, mais rápido tu vai fazer os teus cálculos. Quanto mais cálculo tu for fazendo, mais estratégias de cálculos mentais vocês vão desenvolver. Então, na hora do estudo, usa-se calculadora? Acho que não. Ah, na faculdade, posso usar calculadora? Meio que óbvio, né? Na faculdade, matemática é uma ferramenta. Então, taca-lhe o uso da calculadora. Claro, evita para não ficar na dependência. Ah, mas eu estou estudando para um concurso, posso usar a calculadora? Só se no concurso deixarem usar a calculadora, senão não. Não, azar é teu, vai fazer conta à mão. Ah, mas perco muito tempo. Mas é melhor que tu perca tempo na hora do estudo do que depois numa prova. Então tem gente que fica com pensamentos meio equivocados a respeito disso. Tabuada, se compreende? Imprescindível. Se decora? Imprescindível também. Ok? E determinadas coisas a gente é obrigado a decorar fórmulas. Vai decorar. Mas, gente, quando o estudo de matemática é bem feito, é isso aqui de fórmula que tem para decorar. A matemática aplicada ao cotidiano é isso aqui de fórmula que tem para decorar. Ah, mas eu não quero só do cotidiano, eu quero fazer engenharia. Ah, bom, é outro papo, né? Tu tem que ter um domínio extraordinário de matemática para ir para lá. Entende a diferença?
Ah, eu quero fazer medicina. Não precisa ter domínio nenhum de matemática para fazer medicina. Como é que eu vou passar no vestibular? Isso é outra conversa. Isso é outro papo. Eu estou falando de necessidade profissional. Se tu sabe que tu quer algo da área das exatas, bom, tu é obrigado a estudar horrores de matemática. Aplicações, fórmulas especiais, uma penga de coisa. Tá, mas o Enem coloca isso? Não. O Enem não coloca. Os vestibulares cada vez têm colocado menos dessas fórmulas particulares. É muito mais o geral. Concursos, bom, aí cada concurso tem a sua cara, né? Cada concurso tem a sua cara. A maior parte, inclusive, está colocando assim, nem bota mais matemática, né? Bota raciocínio lógico. Claro que dentro do raciocínio lógico vem horrores de coisa de matemática, né? O princípio da análise combinatória, todas essas coisas são necessárias. Mas, gente, são tijolinhos que devem ser colocados. Então, eu comecei a falar para aquelas pessoas que não gostam de matemática e acham ou têm certeza que odeiam matemática. Viram o que é? É aplicação. São coisas que façam sentido. Se matemática a gente construir dessa forma, a gente consegue chegar muito longe, certo? Bom, o Sabendo Matemática é o meu canal, ele tá aí, tem algumas coisas bem legais que a gente pode brincar. Tem um monte de divisão, de continhas de divisão do 1 ao 10, para tu ver todas as pequenas coisinhas. Tem aplicação de porcentagem, tem um vídeo excelente de porcentagem que tu pode ir lá assistir para fazer uma compreensão. Tem coisas que vêm mais para trás, por exemplo, frações. Tem um vídeo que eu fiz, eu achei muito legal para compreensão exata do que é uma fração, soma de fração, divisão de fração, multiplicação de fração, para a pessoa compreender o processo. Então tem coisas que estão aí, certo? Então te sente à vontade para usufruir disso, ok? Valeu, pessoal! Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abração para todos. Tchau, tchau!